E aí, nesse sentido, eu queria que nós conversássemos um pouquinho sobre uma situação que eu tenho percebido. Você falou essa questão de morrer um pouco a cada dia, enfim. E quando nós morremos para outras fases da vida e nascemos para a terceira idade, nascemos para essa nova fase, eu percebo que muita gente perde o sentido do algo novo, né? De procurar algo novo, de buscar novidades, enfim. E eu fiz uma entrevista, depois aqui da nossa conversa, ela vai aparecer aqui, com uma pessoa que iniciou a faculdade aos 63 anos. Então, aos 67 era a formatura dela, e hoje, aos 71, ela diz que ainda deseja estudar, fazer outras coisas, e não necessariamente entrar numa faculdade ou estudar, mas essas novidades durante o período em que via de regra, né, se estabiliza, em que as novidades diminuem, enfim. Esses desejos por algo novo também são essenciais, são importantes para manter a pulsão de vida. Como você enxerga tudo isso? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que lidar com essas mortes, a gente está falando e parece muito simples, mas não é, né? A gente sabe que na prática não é fácil. O que a gente precisa pensar? São muitas mudanças que acontecem aqui dentro. São mudanças físicas, são mudanças psicológicas, são mudanças comportamentais. Então, assim, cada pessoa vai envelhecer de uma forma. E a gente precisa pensar que esse processo pode doer mais em um do que em outro. Tem pessoas que podem passar por isso tranquilamente, né? Como tem adolescentes que passam a ter uma adolescência mais tranquila e tal. Mas tem gente que não. Tem gente que é muito difícil perder a autonomia, se ver mais dependente, sair do trabalho. Então, assim, a gente tem que incentivar, né? Com certeza, a questão da interação social, deles buscarem outras habilidades, de entenderem que a vida não acabou. Mas também a gente tem que respeitar, às vezes, o movimento do idoso de ir para dentro. Ou seja, se ele não quiser fazer nada novo também, é o momento dele, tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem, mas até certo tempo. Tá tudo bem, num tempo saudável para ele lidar com essa morte. Entendi, como se fosse uma passagem mesmo, né? Um tempo de luto da morte, da vida ativa, enfim. Exatamente. Até se encontrar no novo caminho, porque assim, eu comento muito sobre isso, né? Na época que a minha avó tinha 80 anos, ela já era muito senhorinha, ela nasceu em 1927, ela era de uma outra geração. A minha mãe, com 68, é muito mais ativa, mais jovem, então eu creio que quando eu me chegar aos 80, ela não vai chegar tão senhora como minha avó era. São diferenças de gerações também. E aí, quando eu converso com a minha mãe sobre isso, eu explico assim, é necessário, é legal se manter jovem, fisicamente jovem, inclusive, porque aí vai de cada um, né, não é uma questão de tanto de escolha, assim, mas assim, mesmo que fisicamente não aparente ter a idade que tem, ou goste, a mente muito ativa, mas é importante lembrar que organicamente já é um idoso, e isso me preocupa, a pessoa às vezes não respeitar essa fase. Então, vou dar exemplo muito prático, se deixar, minha mãe sobe no telhado a limpar, se deixar, sobe na laje, e não toma medicação, e às vezes deixa de ir ao médico. Então, esses cuidados também são importantes.